guerra ao terror. Polícia francesa realiza grande operação no subúrbio de Paris e entra em confronto armado com os terroristas. E a dúvida, o mentor dos ataques fugiu ou teria sido morto pela polícia? Estado Islâmico mostra a foto da bomba que teria derrubado o avião russo. E no Brasil, o comércio popular aposta nas vendas de Natal para salvar o ano. Lama cada vez mais dura, dificulta buscas em Mariana. Em crise financeira, o governo do Rio de Janeiro anuncia calote em fornecedores. Presidente do Conselho de Ética descarta o afastamento do relator do caso Cunha. Boa noite. Pela primeira vez em 11 anos, o comércio deve registrar queda nas vendas de Natal em todo o Brasil. E é justamente porque o Papai Noel está mais magrinho que os vendedores estão se esforçando ao máximo para atrair o consumidor. Os repórteres do Jornal da Record foram a 2 dos maiores centros de comércio popular do país, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e viram que há pouco mais de um mês para o Natal o movimento ainda é muito fraco. No maior mercado popular do Rio de Janeiro, vale tudo para seduzir o consumidor. Decoração caprichada, sorriso largo. Um apelo aos olhos menos atentos, mas eles são poucos. Tem que bater perna, senão você não consegue comprar. Para a maioria, preço baixo virou objeto de desejo e o comércio entendeu o recado. Na faixa de R$ 2,50, R$ 3 a R$ 10 a gente encontra coisas muito legais aqui. Mesmo assim, o espírito não é de festa. Pela primeira vez em 11 anos, a expectativa da Confederação Nacional do Comércio é de um Natal bem mais magro, com queda nas vendas. Neste mesmo período do ano passado, a gente mal conseguia andar nesses corredores. Agora, o cenário é bem diferente. Já esperando um Natal de aperto, o quadro de funcionários aqui foi reduzido em 60%. Nós abaixamos os preços, fazendo promoções, mas mesmo assim está muito difícil. Em São Paulo, a rua 25 de março tem aquela fama nessa época do ano. Formigueiro total. Mas quem já veio fazer as compras escapou do sufoco. Agora tá tranquilo. Desse jeito, as lojas concorrem por consumidores que pisaram no freio. O pessoal está comprando menos. Variedade de produtos com preços mais baixos que no comércio em geral. Mesmo essa combinação, que sempre atraiu uma multidão de consumidores para cá, neste ano não foi suficiente para evitar uma queda no movimento de 30%, segundo os lojistas da região. As vendas de Natal são a última esperança para fechar 2015 com crescimento. Todo mundo fazendo um esforço muito grande para repassar o mínimo possível para o produto. Estamos aí na expectativa do Papai Noel salvar a gente. Mais do que acreditar em Papai Noel, para superar a crise, é hora de oferecer bom atendimento. A estratégia é essa, é melhorar mais o papo, atender bem, deixar o cliente satisfeito. E para os lojistas, presente de Natal é ter muitos clientes que nem a Marley. Vai ser como sempre foi, com um bom astral bastante presente. Estamos numa crise, mas vai passar. A polícia e o Conselho Regional de Medicina vão investigar a morte de uma mulher de 34 anos durante uma lipoaspiração em Goiânia. O médico não tinha especialização em cirurgia plástica. Érica Mesquita fez a lipoaspiração neste hospital na quinta-feira passada e morreu no mesmo dia. Ela era corretora de seguros e morava em Brasília. A família acredita que pode ter sido erro médico. A minha irmã era uma pessoa super saudável, de bem com a vida, trabalhava, tinha sonhos que foram mortos dentro daquela sala de cirurgia. A polícia aguarda os laudos da perícia. Vai apurar se houve alguma negligência, imperícia ou imprudência e que caracterize o homicídio culposo. O médico que teria feito a cirurgia, Jacksimon Fonseca Magalhães, é registrado no CRM de Goiás como médico do trabalho. Ele não tem especialidade em qualquer tipo de cirurgia. Jacksimon foi proibido pelo Conselho Regional de Medicina de Goiás de atuar na área de cirurgia plástica em 2008, mas conseguiu na justiça reverter a decisão. No ano passado, por causa de problemas numa cirurgia, ele foi punido pelo Conselho com a pena de censura pública, mas continuou trabalhando. Este conselheiro diz que Jacksimon deve ser investigado de novo. O profissional que não tem formação cirúrgica geral definitivamente não deve mesmo fazer essa cirurgia. O hospital diz que passou todas as informações para o Conselho de Medicina de Goiás. Nós não conseguimos falar com o médico responsável pela cirurgia.
A polícia prendeu o homem acusado de executar o prefeito de Elias Fausto, Laércio Betarelli, no interior de São Paulo, no mês passado. Segundo a polícia, o suspeito recebeu R$20 mil para cometer o crime. O homem acusado de ser o mandante já está preso. Clientes da Unimed Paulistana vão ter mais 60 dias para mudar de plano de saúde. A decisão é da Agência Nacional de Saúde, que também está ampliando a portabilidade para todos os tipos de contratos existentes na Unimed Paulistana. Uma plataforma abandonada foi descoberta 15 metros abaixo de uma estação de metrô no centro do Rio de Janeiro. As obras foram iniciadas há mais de 30 anos e foram abandonadas. 13 dias depois do rompimento da barragem em Mariana, as equipes de busca correm contra o tempo. A lama, cada vez mais seca, diminui a chance de encontrar os desaparecidos. Quem perdeu parentes vive uma angústia enorme, à espera de notícias. E o pior é que alguns corpos talvez nunca mais sejam encontrados. Os bombeiros concentram as buscas a 60 quilômetros de Mariana, nos distritos de Gesteira e Barra Longa, onde a Defesa Civil interditou as casas ribeirinhas que ameaçam desabar depois que foram inundadas pelo lamaçal. As equipes de resgate trabalham contra o tempo. A cada dia a lama fica mais dura, o que diminui a possibilidade de encontrar sobreviventes ou os corpos dos desaparecidos. Tem esperança, né, que alcança de ver, né, ou vivo ou morto, é alcançar o corpo do meu irmão. Esta universidade pública se transformou num centro de apoio às vítimas do acidente. Nesta sala de aula, por exemplo, agora é feito o cadastramento das famílias prejudicadas. Do outro lado, o atendimento aos familiares das pessoas desaparecidas. E na frente, uma lista que é atualizada todos os dias com o número e os nomes dos que ainda não foram encontrados. 12 até agora, 9 funcionários da Samarco e 3 moradores da região. Defesa Civil e Corpo de Bombeiros ainda não definiram até quando as equipes de resgate vão trabalhar. Mas quando a busca terminar, as famílias que reclamam os corpos terão que entrar na justiça para que as mortes sejam reconhecidas. Enquanto não obter o atestado de óbito, a pessoa não pode correr atrás de pensão, de resolver os direitos relativos às indenizações pela perda desse parente, questões relativas ao INSS, à sucessão mesmo, herdeiros, sucessão, esse tipo de coisa. E a preocupação agora é com as outras barragens. O risco de rompimento ainda existe. Enquanto isso, as famílias que perderam tudo aguardam uma posição da mineradora Samarco. O que vai ser de nós, gente? Esta pergunta tem sido feita por 700 pessoas atingidas diretamente pelo rompimento da barragem. A Samarco também tem que ter uma responsabilidade de reflorestar para não pagar pelo menos aquela visão horrorosa. A mineradora foi multada em R$250 milhões na semana passada, segundo o IBAMA, por poluir os rios, colocando em risco a saúde humana, tornar áreas urbanas impróprias para ocupação, interromper o abastecimento de água e provocar a mortandade de animais. Além da multa aplicada pelo IBAMA, a mineradora deve pagar R$1 bilhão. O dinheiro é para cobrir medidas emergenciais e para reparar danos. A primeira parcela de 500 milhões do termo de compromisso que a Samarco assinou com o Ministério Público Federal e Estadual tem que ser depositada até o dia 26. Prazo longo para quem aguarda uma solução definitiva. Que a Samarco não abandona a gente, né? A gente espera que eles não abandonem. E os riscos continuam. A mineradora apresentou um plano de recuperação ambiental das outras barragens que podem se romper. Pelo cronograma, o dique que sustenta Germano, a maior de todas, é prioridade e deve ser reparado em 45 dias. As obras de Santarém ainda devem durar 3 meses. Vamos falar agora dos ataques terroristas na França. Um vídeo inédito dos atentados de sexta-feira foi divulgado agora há pouco. Vamos ao vivo, então, a Paris, onde está o nosso correspondente, André Tal. Boa noite, André. Que vídeo é esse? Quais são essas imagens?
Boa noite. As imagens foram publicadas por um jornal britânico. O vídeo mostra o momento exato do ataque a um dos restaurantes de Paris. São momentos de pânico. Os terroristas atiram contra o local, as pessoas tentam se proteger como podem, algumas se escondem embaixo da mesa, outras correm da calçada para dentro do restaurante. Uma mulher escapa por pouco porque a arma do terrorista falha e as câmeras de segurança registraram toda essa ação por vários ângulos. André, boa noite. Como é que estão as investigações sobre os atentados, hein? Boa noite, Celso. Olha, as investigações prosseguem. A polícia quer fazer um mapa detalhado de quem são os terroristas, de que forma eles agiram e quem são as pessoas que os ajudaram a realizar esses ataques terríveis a Paris. É uma investigação que vai se prosseguir por semanas ou meses, Celso. Agora, André, hoje houve uma mega operação policial. Você acompanhou essa operação que resultou em algumas prisões, não é isso? Exatamente, foi uma mega operação que impediu mais um ataque contra o país. Dessa vez, o alvo seria o centro financeiro da capital francesa, o bairro La Défense. Uma operação de guerra. Mais de 100 policiais e 5.000 tiros disparados. As forças francesas cercaram um prédio no subúrbio de Paris, em Saint-Denis, depois de interceptar conversas telefônicas de uma célula terrorista pronta para agir. O alvo seria o bairro financeiro da capital francesa. A ação durou quase 1 hora. Uma mulher-bomba se explodiu quando a polícia tentava entrar no apartamento. Um outro terrorista também morreu. 8 suspeitos foram presos, 7 homens e uma mulher. As autoridades tinham pistas de que o mentor dos ataques de 13 de novembro estaria escondido no local. Mas o paradeiro de Abdelhamid Abaoud ainda é incerto. O procurador francês afirmou que ele não está entre os detidos. As autoridades ainda não identificaram os 2 terroristas mortos. Mas a imprensa belga afirma que a mulher que se suicidou era prima de Abaoud. Para os moradores da região, mais um dia de choque. O tiroteio aconteceu perto do Estádio da França, onde 3 homens-bomba se explodiram na sexta-feira. Mesmo com o fim da operação, todos ainda estão muito tensos por aqui. Policiais armados bloqueiam a passagem. Nós estamos a poucos metros do apartamento onde aconteceu todo o tiroteio. Os homens da polícia também ficam desconfiados. Mesmo os moradores que vivem aqui ao lado são interrogados. Eles querem saber exatamente quem são essas pessoas e se elas têm algum tipo de relação com os terroristas que estavam nos apartamentos. Os brasileiros, que são vizinhos do prédio, contam a noite de horror. Um barulho muito forte, um alto, parecendo uma guerra mesmo. É horrível você estar do lado de terroristas e nem imaginar. Para desvendar como foram planejados os ataques em Paris, a polícia investiga a relação entre os terroristas envolvidos. 7 nomes e pelo menos 2 nacionalidades. O que os investigadores sabem até agora é que há franceses e belgas entre os terroristas identificados. Omar Ismail Mostefai morreu no ataque ao Bataclan. O francês era tido como potencial terrorista pelas autoridades. Outro morto na casa de shows foi o também francês Sami Amimour. Um pedido de prisão internacional já tinha sido emitido contra ele, que teria passado os últimos anos na Síria junto ao Estado Islâmico. O belga Ibrahim Abdeslam se explodiu em um dos restaurantes atacados. O irmão dele, Salah Abdeslam, conseguiu fugir e agora é alvo de uma caçada internacional. Salah e Ibrahim Abdeslam já eram conhecidos da polícia. No começo do ano, os 2 foram interrogados e depois liberados. Ibrahim tentou ir para a Síria, mas foi parado na Turquia e voltou para a Bélgica. Já Salah, preso por roubo no passado, seria amigo de infância do suposto mentor dos ataques, o belga Abdelhamid Abaoud. No estádio da França foram identificados Bilal Hadfid e Ahmad Al-Mohamed. Bilal, de nacionalidade francesa, teria se radicalizado há 2 anos. Ahmad ainda é um mistério. A polícia teme que o passaporte sírio encontrado com ele seja falso e acredita que todos os terroristas sejam cidadãos europeus. Outros 3 suspeitos de participarem dos ataques ainda não foram identificados. Um deles está foragido.
Vamos voltar a falar com André Tal, direto de Paris. André, falando aí sobre essa mega operação que resultou nas prisões e na morte de pelo menos 2 terroristas, o que a polícia já sabe de detalhes desses presos hoje que pode levar a desvendar outros mistérios desse ataque? Olha, Adriana, os detalhes são de que os terroristas estavam muito bem armados, a porta do apartamento era blindada, os policiais tiveram inclusive que usar explosivos para invadir. A mulher-bomba ainda não foi oficialmente identificada, mas a imprensa especula que ela seria Hasna Abdullasen, de 26 anos. Ela teria até um negócio próprio na área de construção civil e seria a prima do mentor dos ataques a Paris, Adriana. Sim, André, agora a polícia fala em uma célula terrorista que estava prestes a agir de novo, como você mostrou aí no centro financeiro de Paris. Agora, o medo e a insegurança, eu imagino que estão por toda a parte, justamente porque o que passa pela cabeça das pessoas é quantas células mais podem existir. Como é que está o clima aí em Paris, se preparando aí para uma conferência mundial do clima, como é que está essa situação? Olha, a polícia monta bloqueios em várias partes da cidade para carros de pessoas que elas consideram suspeitas e faz revistas demoradas. Também a gente vê novos atos de intolerância. No sul do país, em Marsella, um professor de uma escola judaica foi hoje esfaqueado por 3 jovens que gritavam insultos antissemitas e também diziam que apoiam o grupo Estado Islâmico. Adriana. Muito obrigada, André Tal, falando ao vivo de Paris. Confusão em frente ao Congresso em Brasília teve tiros e 2 policiais presos. Foi durante um confronto entre 2 grupos de manifestantes. A Marcha de Mulheres Negras reuniu cerca de 10 mil pessoas. Ao chegar em frente ao Congresso Nacional, o grupo se encontrou com manifestantes que pedem o impeachment da presidente Dilma e a intervenção militar no Brasil. Houve confusão e o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, foi atingido por gás de pimenta. 2 policiais civis que participavam do movimento pró-impeachment deram tiros para cima e foram detidos. Um deles já havia sido preso na semana passada por estar armado em outro protesto. O presidente do Conselho de Ética da Câmara, deputado José Carlos Araújo, descartou hoje a hipótese de afastamento do relator do processo de cassação de Eduardo Cunha. Advogados do presidente da Câmara reclamam da antecipação na entrega do relatório que recomenda a investigação contra Cunha. Somente amanhã sairá do cofre do Conselho de Ética o relatório do deputado Fausto Pinato, que recomenda aos colegas a abertura de processo de cassação contra Eduardo Cunha. A defesa do presidente da Câmara não gostou da antecipação de 3 dias na entrega do relatório de admissibilidade e cogita pedir o afastamento do relator. O presidente do Conselho de Ética diz que abrirá a sessão de amanhã, disposto a pôr um ponto final na questão. José Carlos Araújo descarta a troca do relator Fausto Pinato, do PRB. Eu tenho que aplaudir o relator. Ele fez um trabalho correto, sério, só o fato de concluir o relatório, de vez de ser com 10 dias, que até 10 dias o David fez com 7 dias, mostra que ele está interessado e aplicado em fazer um bom trabalho. O regimento do Conselho de Ética estabelece que, a partir da votação da admissibilidade pelo plenário do Conselho, o deputado Eduardo Cunha tem 10 dias de prazo para apresentar a defesa. Já o prazo do relator é atribuição do presidente. Este ofício mostra que Araújo deu prazo para o relatório de admissibilidade até o dia 19. O documento foi entregue na segunda, 16. Eu entreguei dentro do prazo. Estou muito tranquilo, de consciência tranquila, de ter feito um trabalho técnico, transparente e dentro da lei do regimento interno. O advogado de Eduardo Cunha se prepara para entregar a defesa prévia do deputado amanhã. Os aspectos jurídicos não podem ser deixados de lado para simplesmente se decidir politicamente. Mas a reunião do Conselho pode não acontecer. Marcada para o mesmo horário da sessão de votação da Câmara, a audiência pode acabar suspensa. Só uma correção, o presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo, é do partido PSD. E agora vamos seguir com outro assunto de Brasília. O governo conseguiu destravar com sucesso a pauta de assuntos econômicos, adiada por várias vezes lá no Congresso. Em 24 horas foram votados os vetos da presidente Dilma a projetos que colocavam em risco o esforço do ajuste fiscal.
Foi uma vitória apertada. Nem todos os governistas seguiram na mesma direção. Mais 6 votos e a oposição teria conseguido derrubar o veto da presidente Dilma ao reajuste de até 78% para os servidores do judiciário. Essa foi a batalha. Foi uma intensa disputa, foi uma queda de braço. O fundamental é que nós alcançamos uma espetacular vitória. E hoje, nova vitória. Os governistas mantiveram o veto à proposta que estendia o reajuste do salário mínimo aos aposentados. A categoria continua a receber apenas a reposição da inflação sem ganho real. O único veto derrubado, e por meio de um acordo, foi ao projeto do senador José Serra, que liberava recursos de depósitos judiciais aos estados e municípios. O placar revelou também uma fragilidade muito grande da base do governo, porque essa base está diretamente contaminada com a crise econômica. O governo conseguiu desarmar as chamadas pautas-bomba e, com isso, vai deixar de gastar 38 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Mas se por um lado houve economia para os cofres públicos, por outro, o resultado apertado revela a fragilidade da base aliada. Nós ganhamos na política, mas eu acho que temos que acender a luz vermelha. Alguns partidos que estão dentro do governo prometeram uma quantidade de votos e na hora os votos não apareceram. Sem dinheiro em caixa, o governo do Rio de Janeiro suspende pagamento de fornecedores. A repórter Diana Rocha tem as informações ao vivo. Boa noite, Diana. Boa noite. Segundo a Secretaria de Fazenda, a medida foi tomada para pagar os aposentados e pensionistas em dezembro. A Secretaria justificou o não pagamento aos fornecedores com a forte retração da economia brasileira. No Rio, a situação seria ainda mais grave por conta da influência do petróleo na economia do estado. De acordo com a Secretaria de Fazenda, o governo pretende realizar o pagamento integral aos fornecedores até o final do mês. Do Rio de Janeiro, Diana Rocha. Obrigado, Diana. Veja a seguir, Fernando Baiano, o delator da Lava Jato, vai cumprir pena em casa. E ainda nesta edição, o Estado Islâmico mostra a bomba que teria derrubado o avião russo. Um ano depois de ser preso, Fernando Soares, delator da Lava Jato, deixou a prisão. Ele vai cumprir prisão domiciliar. Fernando Baiano, como é conhecido, deixou a penitenciária na região metropolitana de Curitiba e foi até a Justiça Federal para colocar uma tornozeleira eletrônica. Baiano vai cumprir a prisão domiciliar no Rio de Janeiro pela condenação por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele é réu em outras 4 ações. O presidente da UEFA, Michel Platini, está fora da disputa pelo comando da FIFA. O Comitê de Apelação da FIFA rejeitou os pedidos de cancelamento da suspensão de Platini e do presidente afastado, Joseph Blatter. Os dois foram suspensos acusados de corrupção. Eles ainda podem recorrer à Corte Arbitral do Esporte. Apesar da chuva forte em quase todo o país, o Nordeste continua castigado pela estiagem. Na área roxa do mapa, o tempo está seco há pelo menos 3 meses. Amanhã, há risco de tempestades entre Minas Gerais e o Pará. Também chove forte em partes de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. Na região sul, uma frente fria e áreas de instabilidade também provocam chuva, ventania e risco de granizo. À tarde, faz 36 graus em Belém. Em Belo Horizonte, a máxima não passa dos 25. No Rio de Janeiro, chove isolado e a máxima é de 36 graus. Em Maceió, faz 30 graus. Em Manaus, 37. Em Goiânia, há risco de temporais e a máxima é de 28. Olha, incrível. Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena sorteadas agora há pouco em São Paulo. 26, 32, 42, 45, 55 e 59 foram os números. O prêmio estimado para o novo sorteio é de 170 milhões de reais, o maior da história, excluindo os sorteios da Mega da Virada. E você vai ver a seguir a foto da bomba que teria derrubado o avião russo. Perto da Foz do Rio Doce, pescadores vão tentar conter a lama para evitar a contaminação no mar. Presa quadrilha suspeita de explodir caixas eletrônicos em São Paulo. O grupo foi surpreendido quando se preparava para mais um ataque. De madrugada, a polícia chegou à casa dos suspeitos na zona sul de São Paulo.
Polícia, polícia, polícia! 4 homens foram presos, inclusive o chefe do grupo, Ricardo Ribeiro da Silva, que já era procurado pela polícia. A quadrilha é acusada de explodir caixas eletrônicos. A última ação foi em setembro, em Sorocaba, interior de São Paulo. Nessa escuta telefônica, o chefe conversa com outro integrante sobre o armamento da quadrilha. Eu entrobei ele aqui, tá com os negócios, né? Vai trabalhar ali. Segundo a polícia, negócios é o mesmo que arma. E trabalhar ali, explosão dos caixas eletrônicos. A escuta telefônica foi decisiva para a operação da polícia. Em um dos trechos, os integrantes da quadrilha programam um ataque milionário. A polícia não sabe se seria uma agência bancária ou um carro forte. Sabe apenas o valor do roubo, 4 milhões de reais. Junto com os suspeitos havia munição, armas, máquinas caça-níqueis e mais de 170 decodificadores de aparelhos de TV a cabo. Oficiais da Força Aérea Americana enviaram hoje uma carta ao presidente Barack Obama pedindo o fim do programa de assassinatos a terroristas com aviões não tripulados. Vamos agora ao vivo a Nova York com a correspondente Heloísa Vilela. Boa noite, Heloísa. O porquê dessa carta? Qual a explicação, hein, Heloísa? Boa noite, Adriana. Olha, esses 4 oficiais foram pilotos do programa de drones e dizem que ele acaba funcionando como uma grande arma de recrutamento de terroristas. Na carta, eles pedem a revisão do programa de assassinatos e dizem que esses ataques muitas vezes matam civis, o que alimenta o ódio e as ações terroristas como a de Paris. Hoje, os Estados Unidos ofereceram 5 milhões de dólares por informações que levem ao líder do Estado Islâmico. E uma última informação. O Serviço de Inteligência americano teria alertado em maio para a possibilidade de um grande ataque terrorista na Europa sob o comando justamente do terrorista que comandou os atentados de Paris. De Nova York, Heloísa Vilela. Obrigado, Heloísa. O Estado Islâmico publicou hoje a sua revista mensal. Nela, o grupo mostra evidências de que explodiu o avião russo no Sinai e também fala dos ataques a Paris. Os atentados da última sexta-feira estão na capa da publicação. Com a foto de uma pessoa sendo socorrida, a frase "apenas terror". Dentro da revista, a imagem de uma lata de refrigerante e ao lado o que aparenta ser um detonador. Essa seria a bomba caseira que derrubou o avião da Metrojet, com 224 pessoas a bordo, no Sinai, há 3 semanas. A publicação também mostra passaportes de passageiros mortos. A veracidade das fotos não foi confirmada, mas elas aumentam os indícios. Nesta terça, o Serviço de Inteligência russo afirmou que foi mesmo um explosivo que causou a queda do Airbus. O Estado Islâmico afirmou ainda que colocou a bomba no avião depois que descobriu uma brecha na segurança do aeroporto de Sharm el-Sheikh, no Egito. Segundo a revista, o grupo havia planejado derrubar um avião de um país ocidental, mas mudou de ideia depois que a Rússia iniciou os ataques aéreos na Síria. Mesmo com as ameaças, nenhum país interrompeu os bombardeios. Só nos últimos dias, mais de 30 terroristas teriam sido mortos. Na mesma edição, os radicais afirmaram que decapitaram mais 2 reféns, um chinês e um norueguês. Com as notícias do Brasil agora, a lama da barragem de Mariana avança pelo Espírito Santo. A onda de lama seguiu descendo o Rio Doce e já percorreu 500 quilômetros. Amanhã ela chegará em Colatina, no Espírito Santo. Restam apenas 140 quilômetros para a lama atingir o mar. E a lama tóxica de Mariana vai chegar nessa madrugada a Colatina, no Espírito Santo. A retirada da água do Rio Doce na cidade já foi suspensa. Na lanchonete do Ramon, os pratos e os copos de vidro foram substituídos por produtos descartáveis. É base de improviso. Desde a noite dessa terça-feira, a Prefeitura de Colatina, no Espírito Santo, suspendeu o fornecimento de água para os 122 mil moradores. Os rejeitos das barragens de Mariana, que tomaram o Rio Doce, devem chegar à cidade na madrugada dessa quinta-feira. A gente só vai voltar quando a gente tiver feito as análises e tiver segurança de que a água bruta está dentro dos padrões para a gente tratar. Nos próximos dias, a água só com caminhão-pipa ou mineral.
150 homens do Exército estão na cidade para ajudar na distribuição. Os equipamentos que estão na carroceria dessa carreta serão instalados no leito do Rio Doce. É uma espécie de esponja que vai reter a lama, deixando apenas a água passar para chegar até o mar. A gente vai poder comparar e saber o quanto de resíduo ou que tipo de resíduo que chegou até aqui a foz do Rio Doce. A lama vai contaminar também o oceano, segundo biólogos da região. Uma das principais preocupações é com o arquipélago de Abrolhos, a mais antiga reserva natural do Brasil. Os recifes de corais, onde se reproduzem centenas de espécies, poderão levar milhares de anos para se recuperar. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Fique agora com a Batalha dos Confeiteiros. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.